Para Deus, para nos direcionar, seja rema para a nossa vida, seja uma palavra, Senhor, para nos ensinar a andar em vitória diariamente, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, queridos, e vamos fazer a nossa declaração de fé. Mesmo que seja a sua Bíblia eletrônica, diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Fala assim: o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Quero compartilhar com você uma palavra que tem como tema confessando a palavra de Deus. Amém? Você que gosta de anotar, confessando a palavra de Deus. Quero iniciar essa palavra contando uma história para você que eu li essa semana num livro que fala sobre a importância da verdade. A verdade, ela é muito importante. Veja só, diz a história que um célebre pintor francês, o nome dele é Doré, acho que está certo pronúncia, é assim mesmo, Eli? Doré? Diz a história que esse pintor, ele perdeu o seu passaporte, e ele, ao tentar fazer uma viagem numa fronteira, atravessar a fronteira, ele foi preso. Eles não queriam deixar ele sair do país, porque eles não acreditavam que ele era o Doré, né? Que a sua identidade era essa. E ele afirmava: não, mas sou eu sou o pintor conhecido no país inteiro, todos sabem quem eu sou, você não me conhece? Ele falava com o guarda, e o guarda: não te conheço, não sei quem é você. E todas as tentativas dele de afirmar quem ele era não foram suficientes, mas ele insistia nisso. E diz a palavra que, ao ponto do guarda falar assim: não, então faz o seguinte, prova que é você então. Prova que é você. Ele falou: então você tem um lápis e um papel aí? Ele falou assim: tem, vou pegar. Pegou um lápis e um papel, e ele fez um desenho, uma arte, com seu talento, com o dom que ele tinha, né? Ele fez um esboço de um desenho, e aí na hora o guarda olhou aquilo e ficou impactado e falou assim: só pode ser ele mesmo, não tem como, uma pessoa comum não ia fazer um desenho desse do nada, né? E aí o guarda liberou ele para viajar. Falou: não, tudo bem, então você chegando no país tal, você providencia o seu passaporte, seus documentos, porque não tem como você ficar, né, transitando sem documentos. Ele falou: não, pode deixar. E aí ele seguiu viagem, né? O que essa história nos ensina, queridos? Que, sabe, nós, né, o cristão, aquele que é filho de Deus, a verdade, ela é fundamental para ele, sabe? Para todo cristão, todo aquele que é filho de Deus, né, a verdade, a palavra de Deus, a verdade, ela livrará ele de qualquer situação de emergência. Foi o que aconteceu com esse pintor. A verdade, quem ele era, um pintor, o seu talento livrou ele dessa situação. E trazendo para nós, para o nosso contexto, eu entendo que quando nós amamos a verdade e praticamos, ela será o nosso socorro, ela será, né, o nosso passaporte em qualquer situação. Amém, queridos? Nosso passaporte em qualquer situação. Então, o que nós precisamos? Que a verdade, a palavra de Deus, ela seja o selo da sua vida.
sabe, a verdade, a palavra de Deus, ela seja a base do seu caráter, o rótulo da sua individualidade e também a característica da sua vida pública. Que as pessoas ao olhar para você vejam verdade, vejam a verdade de Deus. Amém? Agora, trazendo para a mensagem de hoje, queridos, tão quanto importante é você conhecer a verdade, ela ser o selo da sua identidade, a base do seu caráter. Quando a gente fala verdade, a gente fala a palavra de Deus. Tão importante quanto isso é você confessar a verdade. Confessar é você falar essa verdade. Essa verdade está na sua boca. Amém, irmãos? O que é confessar a palavra? Confessar a palavra é você falar a fé. Anote isso, guarde isso. Sabe, isso é uma revelação de Deus para a nossa vida. Confessar a verdade é você falar a sua fé, é fazer a sua fé falar, né? É ligar o espírito de fé com a sua boca, não a mente com a sua boca, a alma com a sua boca, mas o espírito de fé. Confessar a palavra é fé falada. Está entendendo? É uma fé que não fica só nos pensamentos, que não fica só na imaginação, mas ela é pronunciada. Eu falo, eu libero, a minha fé fala. A confissão, queridos, é o testemunho, é a prática da fé na nossa boca. Vou repetir, a confissão é o testemunho, é a prática da sua fé, da nossa fé na boca. O que é isso, queridos? É você simplesmente concordar com o que o Senhor diz a seu respeito. É você simplesmente pronunciar as palavras do Senhor a seu respeito. É você declarar essas palavras, é você usar as mesmas expressões que o Senhor, é você reconhecer a palavra de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Através da confissão, queridos, nós testemunhamos a fé. Nós testemunhamos a fé. Quando nós confessamos a palavra, nós deixamos a inspiração da fé guiar a nossa boca. Vou repetir. Quando você confessa a palavra de Deus, você está permitindo a sua fé, a inspiração da sua fé guiar a sua boca. Amém, irmãos? Isso é, sabe, irmãos, isso é uma revelação, isso é poderoso quando nós entendemos e praticamos. Isso é transformador. Por quê, irmãos? Porque você sabe, diariamente nós enfrentamos situações que o quê? Que atacam a nossa fé. Não é verdade? Diariamente nós enfrentamos situações que nos intimidam, que atacam a nossa fé. Notícias ruins, pressão de várias circunstâncias, problema com o filho, um problema no casamento, às vezes a vida financeira não está legal como você desejava, não é? Uma doença. São situações que atacam a fé. Algumas pessoas ficam questionando Deus. Mas Senhor, e agora? Deus, como que eu vou fazer? E algumas pessoas até chegam a afastar, desviar-se na fé, enfraquecer e deixar de congregar, deixar de cultuar, não é? E alguns chegam ao ponto de discordar de Deus. Sério, pastor? Sim. Quando você chega para elas e fala assim: olha, Deus tem um plano nessa situação. Esse problema que você está vivendo, o Senhor quer te curar, quer restaurar o seu casamento.
A pessoa olha para o problema, olha para ela, olha para a situação, o que ela fala? Não, que isso, pastor, não tem como não. Na minha vida, essa situação, casamento, restaurar, já está todo destruído, não tem como eu ser curado dessa doença, não tem como. Olha para a minha saúde, olha para mim. É um câncer, o câncer já tomou, o médico disse, o câncer já tomou todo o meu corpo, os meus ossos, organismos e tal. Não tem como. A pessoa chega a discordar do Senhor, discordar do que a palavra de Deus diz. Agora, queridos, o que acontece quando nós discordamos do que a palavra de Deus diz e já liberou sobre a nossa vida, é que aí nós damos o que? Razão para que a incredulidade acontecer. E a incredulidade entra, e quando a incredulidade toma nossa alma, o nosso coração, o que acontece? É o suficiente para você deixar de receber tudo que o Senhor tem para você. Quando a incredulidade entra em ação, ela impede você de receber tudo que Deus tem para fazer na sua vida e através de você. Quantos estão entendendo? Digam amém. Isso é uma luta diária, queridos. É uma luta constante. Todos nós enfrentamos essa luta da incredulidade querendo ocupar espaço dentro de nós. E quando as pessoas aceitam, elas vão acumulando derrotas na sua vida. Derrotas e após derrotas. Sabe, eu quero citar alguns exemplos para você, que é possível a gente ver isso claramente. O primeiro exemplo que eu quero citar para você, de Pedro, quando ele andou sobre as águas. Você lembra dessa história? Vamos ler lá rapidinho. Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Mateus capítulo 14, verso 22. Abra sua Bíblia lá. Vamos ler juntos. Amém? Diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância na terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém, irmãos? Você conhece bem essa história, mas ficou claro para nós, você concorda, irmãos, que Pedro andou sobre as águas, não andou? Ficou claro para nós. Você já viu isso, né, em filmes? Mas você concorda com o que a palavra de Deus diz, né? Pedro andou sobre as águas. A palavra do Senhor é clara sobre isso. Pedro andou sobre as águas. Mas o texto, no verso 30, diz que Pedro, o que ele fez, irmãos? Pedro reparou o vento, não foi? Mateus 14, 30 diz que ele reparou o vento. Quando reparou no vento. Esse reparar o vento, irmãos, foi o suficiente
para o medo nascer dentro de Pedro e ele começar a afundar. Você observou isso? Ele estava andando sobre as águas, mas quando ele reparou o vento, o medo nasceu dentro dele. E quando nasceu o medo, isso o impediu de continuar andando sobre as águas, onde ele gritou por socorro, onde ele chamou pelo Senhor. Sabe o que a gente aprende aqui, queridos? O medo, mesmo que por fração de segundos, mesmo que por fração de milésimos de segundos, quando ele encontra lugar dentro de nós, faça com que você discorde do Senhor, ele impede com que milagres aconteçam na sua vida. Ele impede com que portas se abram sobre a sua vida. Foi isso que aconteceu com Pedro. Mesmo que por fração de segundos que o medo nasceu no coração de Pedro, impediu com que fez com que ele discordasse do Senhor. Ele discordou, o Senhor disse para ele: venha. E quando ele sentiu medo, ele discordou: não, eu não sou capaz. E aí ele começou a afundar. E o que o Senhor Jesus disse para ele depois? Porque você, o que, irmãos? Duvidou. No verso 30, Jesus chega para ele e fala assim: por que você duvidou? Ou seja, o medo fez Pedro duvidar. Você está entendendo, queridos? Como que é muito importante esse domínio, esse controle da sua emoção, e você começar a agir para você começar a agir pela fé e o milagre acontecer na sua vida. Agora, como eu disse, Pedro andou sobre as águas, não é? Agora, por que ele conseguiu andar sobre as águas? Porque houve uma palavra liberada sobre ele. No verso 30, nós vamos projetar para você, no verso 29, Jesus disse para ele assim: venha. A palavra foi liberada: venha, Pedro. E Pedro foi sobre essa palavra. Ele caminhou sobre essa palavra. E quando ele caminhou sobre essa palavra, ele conseguiu andar sobre as águas. Amém, irmãos? Nós também precisamos, queridos, crer que o Senhor já liberou palavras para nós caminharmos sobre elas. O Senhor já liberou palavras de vitória na nossa vida. Você recebe isso? Agora nós precisamos o que? Caminhar sobre essas palavras de vitória. Nós precisamos o que? Dar o primeiro passo. Nós precisamos dar o segundo passo. Nós precisamos caminhar, irmãos, sobre essa palavra de vitória. E como que eu faço isso? Confessando essa palavra diariamente, declarando aquilo que o Senhor já falou comigo, anulando o medo, anulando a insegurança, anulando aquilo que eu vejo que ameaça a minha fé. Pedro teve um adversário, o vento. Eu não sei qual que é o seu adversário, o que você precisa anular, o que você precisa não reparar mais. Você está entendendo? Pedro reparou o vento. O que você precisa anular na sua vida, que está fazendo com que você discorde daquilo que é verdade de Deus para você? Pedro andou sobre as águas porque havia uma palavra de Deus para a vida dele. Sabe, queridos, confesse a palavra que o Senhor já lançou sobre você. Confesse essa palavra. Abra sua boca e libere essa palavra. Deixe ela sair de dentro de você. Quando nós confessamos a palavra, essa palavra, o espírito de fé muda o nosso comportamento do natural, do carnal, para o espiritual. Você está entendendo? Isso é muito sério, né? Quando você confessa, o espírito de fé muda as suas atitudes de naturais para espirituais, né? E quando você muda, queridos, tudo muda. Tudo muda. Às vezes a gente fica esperando as pessoas mudarem, os outros mudarem. A esposa espera o esposo mudar, o esposo espera a esposa mudar, espera os filhos mudar, outros mudar. Muda você. Muda o seu falar. Muda a sua fala. Fale a palavra.
fale a verdade de Deus a seu respeito, e você vai ver que tudo vai mudar. Amém? Tudo vai mudar. Anote isso no seu coração, no seu caderno. A confissão da verdade é como assinar um recibo da bênção. Sabe quando você assina um recibo de que você recebeu um salário? É bom, não é? Fala a verdade. O patrão te chama lá na sala, contra-cheque, um envelopinho, né? O olerite. E aí, aquela assinatura é a assinatura da alegria, não é, irmãos? Quando você confessa a bênção, a palavra de Deus na sua vida, é como assinar um recibo de vitória. É você assinar assim: eu sou mais que vencedor. O Senhor está comigo nessa batalha. Amém, irmãos? Existe uma frase do pastor Aloysio que eu achei muito interessante. Ela diz assim: você nunca alcançará o palácio falando como camponês. Anote isso. Você nunca alcançará o palácio falando como camponês. Ele diz que você nunca será reconhecido como filho de Deus falando como filho do homem. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Então o primeiro passo para você mudar a sua vida é você mudar o seu discurso. Lá dentro da sua casa, não é aqui na igreja. Aqui na igreja a gente só escuta aleluia, glória a Deus, né? Aqui é só palavras de vitória. Mas e lá na sua casa, quando o caldeirão ferve? Lá na sua casa, onde a coisa pega fogo, no seu local de trabalho, onde tem pressão, onde tem fofoca, mentira, perseguição, na sua rua, onde for, queridos, sabe, por onde você passar, muda o seu discurso, mude o que você fala, confesse quem você é no Senhor, porque tudo depende do que você fala. Amém, irmãos? Nossa confissão leva o Senhor a nos conceder o que nós cremos no coração, e isso nos leva a tomar posse. Isso é fé. A sua confissão leva o Senhor a te conceder o que está dentro do seu coração. E isso é tomar posse da bênção. Isso é fé. Entenda isso, queridos. O nosso Deus é um Deus de fé. E isso significa que Ele exige fé de nós. Ele exige um comportamento de fé. Tudo que nós recebemos do Senhor é pela fé. Não existe outra maneira de você receber algo do Senhor, né? E nós só recebemos de Deus aquilo que nós cremos. Olha o que diz em Marcos 11, 24. Nós vamos projetar para você Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24. Diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim o que? Lhes sucederá. Ou seja, quando você pede, quando você tem algo no seu coração, e você pronuncia aquilo, e quando você crê, a palavra do Senhor nos ensina, você já deve tomar posse, que você já recebeu, e assim lhe acontecerá. Amém, irmãos? É pronunciar: eu tomo posse, eu recebo, eu creio, eu tomo posse dessa vitória. Agora vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Olha que poderoso é esse texto, eu gosto muito desse versículo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Acharam? Diz: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso que, irmãos? Vamos ler de novo? Está escrito, criei, por isso que falei.
com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso o quê? Falamos. A sua fé precisa ser falada, liberada. O que Paulo nos ensina é que a fé tem um espírito, o espírito de fé. E que espírito é esse? O crer e falar. Crer, eu creio e falo. Isso é fé. Nós devemos crer e falar, irmãos. Por isso Paulo diz: cri, por isso falei. Eu criei, eu acreditei, por isso eu falei. Posso afirmar a vocês, irmãos, que sem confissão não há posse da bênção. Sem confissão não há posse da bênção. Você quer ver um exemplo? Um casamento, por exemplo. Por mais lindo que ele seja, por mais linda que a noiva esteja, porque é o dia da noiva, né, irmãos? O noivo pode pôr ali um sapato usado, um terno emprestado, né, Eli? O noivo, ele precisa preocupar a cabeça, não. Pode dar um tapa no cabelo e ir para a festa. Agora a noiva não, é a noite, é o dia da noiva. Ninguém pode pôr branco nesse dia. Se bem que hoje as coisas estão mudando um pouco, mas tradicionalmente falando, casamento maravilhoso, aquela celebração linda acontecendo. Enquanto não há confissão dos noivos um para o outro, o casamento não se dá por concluído, não é verdade? Enquanto a noiva não faz a confissão, eu te recebo como meu marido, como meu único esposo, como homem de Deus preparado para a minha vida. Enquanto o noivo também não fala, ali o celebrante, o pastor não pode falar assim, ó: vocês agora são marido e mulher. Vocês concordam, irmãos? E é o momento mais esperado também, não é? Fala a verdade, também. Além da entrada da noiva, é o momento mais esperado, né? A confissão, dos dois falarem um para o outro. Não é verdade, irmãos? Confissão. Quando libera-se a palavra. Você quer ver um outro exemplo? Se te perguntarem assim: fulano, por que você crê que você será salvo? Vocês crentes ficam falando que vocês vão ser salvos se Jesus voltar. Por que vocês vão ser salvos? Aí qual que é a resposta que você tem para essa pessoa? Lá no seu serviço, na sua casa, na sua família, vocês falam de salvação, por quê? Aí você fala assim: ó, porque a palavra de Deus me ensinou o seguinte, que todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, será o que, irmãos? Salvo. Todo aquele que confessa, todo aquele que libera a palavra, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Ali há o milagre do novo nascimento. Se a pessoa morrer naquele instante, ela vai para o céu, paraíso, para a glória, encontrar com o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Confissão. Confissão. Sabe, esse é o poder. Vamos ler, eu faço questão de ler com você. Não precisa abrir, nós vamos projetar Romanos 10, 8. Olha que poderosa é essa palavra. Romanos capítulo 10, versículo 8. Se você quiser abrir, pode abrir. Nós vamos projetar. Diz assim o texto: mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está onde, irmãos? Em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Ou seja, a fé falada. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. 2 Coríntios 4,13. Cri, por isso falei. Creio no coração e por isso eu falo.
o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. A boca confessa, queridos, o que o coração crê. Isso é sobrenatural. Amém, irmãos? Sabe, aqui a gente poderia falar muitas coisas. A boca fala que o coração está cheio, né? Infelizmente muitas pessoas... Por que as pessoas falam muito palavrão? Por que muitas pessoas xingam e amaldiçoam as suas vidas? Porque na verdade elas creem nisso. É o que elas creem. E é por isso que elas pronunciam isso. Agora nós, igreja, trazendo para nós, irmãos, a palavra de hoje é você confessar a palavra de Deus. É você confessar o que Deus diz a seu respeito. Quantos estão entendendo? Eu podia dar muitos outros exemplos para vocês aqui. Quero dar mais um exemplo de Jesus ali em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado. O que aconteceu ali? O diabo chegou diante de Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus. Qual que era a intenção do diabo ali? Gerar dúvida. Ele só queria gerar dúvida no coração de Jesus, de que ele era filho. Quem sabe ele era filho, talvez ele era um filho, ou quem sabe não era um filho. Mas com que Jesus rebate, contra-ataca o diabo, dizendo: está escrito. Ele confessa a palavra, irmãos. Ele não vai com argumentos carnais, ele vai na palavra. Está escrito. Você também precisa saber o que está escrito a seu favor. É por isso que nós encorajamos muito você a ler a Bíblia, estudar a palavra, conhecer a palavra. Sabe, nós precisamos conhecer, irmãos, o que está escrito a nosso respeito na palavra de Deus. Não só saber, mas confessar essa palavra, liberar essa palavra pela fé. Amém, irmãos? Em Mateus capítulo 8, conta-se a história de um centurião que chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, o meu funcionário, meu servo, um dos meus soldados, um dos meus subordinados, ele está em casa, doente, muito mal, paralítico. E aí Jesus ouve aquela história, sente compaixão daquilo e diz: eu vou lá curá-lo. Aí o centurião chega para Jesus e fala: não precisa do senhor ir lá em casa não. Basta uma palavra do Senhor e eu sei que ele será curado. Aleluia. Mas por quê? Aí ele disse: olha, porque eu sei o que é autoridade. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho homens a meu serviço. Eu digo eles vão e eles vão. Eu digo venham e eles vêm. Eu sei o que é autoridade. Eu reconheço essa autoridade no Senhor. Basta uma palavra do Senhor, meu servo será curado. Amém, irmãos? Uma palavra que sai da boca. Essa é a grande questão, essa é a grande diferença de você entender o poder que a palavra, quando você libera a palavra de vitória, quando você libera a palavra de Deus. Agora olha para você ver, nós vamos projetar no telão Provérbios 12, 6. Abra sua Bíblia lá também. Provérbios 12, 6. Nós vamos ler 3 versículos no Provérbios, para você entender como é sério isso. Provérbios 12, 6 diz assim: as palavras dos ímpios são o que, irmãos? Emboscadas mortais. Mas quando os justos falam, há o que? Livramento. Provérbios 12, 6. O ímpio, quando ele fala, ele arma emboscada. Agora, quando o justo fala, o que acontece? Livramento. Foi o que aconteceu com o pintor, não foi? A verdade livrou ele da prisão. Provérbios 12 ainda, agora no verso 14, diz: do fruto de sua boca o homem o que? Se beneficia. Só a parte A do versículo. Do fruto da sua boca o homem se beneficia. Provérbios 6, versículo 2 diz, Provérbios 6, 2: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que? Do que falou. Isso é muito sério, não é, irmãos? Tem muitas pessoas que são prisioneiras do que elas mesmas falaram.
Aqui a gente poderia entrar em vários assuntos, mas o que eu quero concluir essa palavra nessa manhã, te encorajando você a falar a palavra de Deus, a verdade. A verdade. Sabe, queridos, quando você está numa situação que você não sabe o que fazer, que você não sabe o que falar, como agir, fale a palavra. Fale a palavra. Vai ler a palavra. Vai ler a Bíblia. Busque versículos dentro dessa situação e libera a palavra sobre a sua vida. Paulo nos ensina e declara que a palavra da fé, ela deve estar no nosso coração e na nossa boca. Às vezes a pessoa fala assim: não, pastor, eu creio muito, pastor, eu creio que Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas quando chega em casa, sai da igreja, sai de perto dos irmãos, a boca só fala derrota, se torna prisioneiro do que fala. A única maneira, irmãos, de nós termos a palavra da fé em nossa boca é falar a palavra de Deus. A palavra de Deus. A única maneira é de você olhar para o seu casamento e falar a palavra de Deus. É de você olhar para o seu filho que você vê cada vez mais perdido e falar a palavra de Deus. É você olhar para a situação que você vê cada vez mais derrota e falar a palavra de Deus. É nós olharmos para essa pandemia e falarmos a palavra de Deus. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. Isso é confissão, isso é confessar. Os nossos lábios precisam concordar com a palavra de Deus. Não é concordar com o jornal, com os decretos, concordar com aquilo que a gente vê, está diante dos nossos olhos, não. Os nossos lábios precisam concordar com a palavra de Deus sobre nós. Olha o que diz Apocalipse 12:11. Projeta, por favor, Apocalipse 12:11. Fala como que nós venceremos o diabo. Eu quero ler com você Apocalipse 12:11. Fala como que nós venceremos o diabo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Ou seja, pela palavra confessada. Você vence o diabo pelo sangue de Jesus sobre a sua vida e pela palavra confessada. O testemunho que você dá. Eu falo: pastor, mas como assim a ação e aquilo que eu falo? Porque tem muita gente que faz uma coisa, fala uma coisa, mas age de outra coisa, de outra maneira. Fala que é santo, fala que é isso, fala que é aquilo outro, fala que é, sabe, que é cristão, que é crente, mas as suas ações não comprovam o seu comportamento, a sua fala. Fala uma coisa, mas faz outra. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina aqui é que a maneira de nós vencermos o diabo é a palavra do nosso testemunho. Ou seja, eu libero a palavra através da minha atitude. Eu falo e eu ajo pela fé. É a minha fé falada. Quantos estão entendendo? Eu quero encerrar dizendo para você, queridos, que na criação, em Gênesis capítulo 1, verso 3, Gênesis 1, 3, diz a história que Deus, o versículo diz assim: o Senhor disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E no verso 6 e 7 diz o texto que o Senhor disse: haja entre águas um firmamento que separe as águas de águas. O que aconteceu? No verso 7 diz: então fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento dos que estavam em cima. E assim foi. Sabe, irmãos, Deus não precisava dizer nada. Concorda? Ele é Deus. A gente fala, Ele é soberano, poderoso. Ele precisava simplesmente criar e fazer as coisas acontecer, tal. Eu quero aqui, eu quero ali, eu quero assim, assado. Mas o que o Senhor nos ensina
Ele pronunciou, ele disse: haja luz. Ele disse: haja firmamento. Ele está mostrando para mim e para você a importância de confessar. Amém, queridos? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. O próprio Deus nos ensina a importância de você confessar a palavra. Ele mesmo disse: haja. E aconteceu. Feche seus olhos em nome de Jesus. Comece agora a confessar a palavra de Deus sobre a sua vida. Nós vamos preparar para a ceia daqui a pouquinho. Mas antes eu queria que você começasse a confessar a palavra de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Aquilo que Deus já falou com você. Aquilo que tem atacado a sua fé. Sabe, aquilo que tem roubado, aquilo que tem te assustado. Olhe para essa situação e libera a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus sair da sua boca. Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a orar. Comece a falar. Em nome de Jesus, comece a dizer aquilo que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Libera a palavra do Senhor sobre a sua vida. E fala: Senhor, nós confessamos essa palavra de vitória sobre essa situação. Nós confessamos, Pai, essa palavra de vitória. Nós somos a Tua igreja. Nós somos os Teus filhos. Nós somos o Teu povo, Senhor. Diz a Tua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Diz a Tua palavra que eu sou aquilo que a palavra do Senhor diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que eu diz, contribua para o meu bem. Diz a Tua palavra, Pai: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Em nome de Jesus. Libera a palavra, queridos. Confesse a palavra de Deus sobre a sua vida. Confesse a fé. Libera, deixa a sua fé criativa falar. Em nome de Jesus. Deixa a sua fé criativa guiar a sua boca. Em nome de Jesus. Isso deve ser uma atitude diária em nossa vida. Uma linguagem natural. Aprenda a confessar a palavra de Deus para que a sua alma acompanhe a sua fé, o seu espírito de fé em tudo. Aleluia. Oh Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós tomamos posse que nós somos um povo redimido, sarado, curado, liberto. Nós somos, ó Pai, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo, o povo que o Senhor escolheu, Pai, para herdar, Senhor Deus, oh Pai, a Tua promessa, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos tomam posse, digam amém. Nós vamos agora preparar para a ceia do Senhor. Nós vamos consagrar os elementos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.